Pois é, situação complicada, né? Olha, aqui no estúdio eu recebo a Andréia Bragato, que é cadeirante e passa aperto a andar pelas ruas da Grande Vitória. Quem também participa do nosso bate-papo é o advogado Marcos Ferreguete e o médico ginecologista Paulo Batistuta, que logo mais faz um alerta sobre os tipos de parto. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Andréia, a gente está mostrando aí uma realidade das calçadas. Vimos calçada com árvore, calçada mal acabada, é buraco. Com uma cadeira de rodas, eu imagino que fique bem mais complicado andar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É bem complicado mesmo e às vezes, mesmo a gente estando em uma cadeira motorizada, a dificuldade é a mesma, né? Porque a gente não tem, melhora um pouco. Mas muitas vezes, por conta das calçadas estarem como a gente viu aí, ou em pior estado. Está aí mostrando imagens também. Ó. E até às vezes inexistente, né? Às vezes não. Então, assim, às vezes eu até decido, eu vou no meio dos carros com cuidado. Se arrisca pela rua, né? Para poder ir aonde eu quero ir. Que senão eu tenho o meu direito de ir e vir. Quer dizer, ele está cerceado por isso, né? Por essas calçadas nesse caso. Mas eu acabo encontrando um jeito para poder chegar onde eu quero ir. Pois é, tentando encontrar, né? Pois é, né? É um jeito perigoso, né, Marcos? Porque ela acaba se arriscando, né? É importante a gente frisar o que significa acessibilidade, né? Acessibilidade não é só a colocação de uma rampa. A acessibilidade é o direito da pessoa ir e vir com autonomia e liberdade. Autonomia, porque ela não pode ter ninguém empurrando ela, não necessariamente nessa ordem, tá? E liberdade, porque ela deve ter liberdade de escolher aonde ela deve ir. Ela não pode, muitas das vezes a pessoa, principalmente o cadeirante, ele deixa de ir numa festa, num cerimonial, deixa de ir numa determinada loja fazer compra de roupas, deixa de ir no estádio de futebol, deixa de ir num parque, porque ele tem o receio de passar uma vergonha por não ter acessibilidade. Acesso, acessibilidade, né? Seria... Agora eu vou até estender, por exemplo, para os idosos. Tem muitos idosos que já relataram para mim que deixam, às vezes, de fazer determinadas atividades porque sair na rua é perigoso, ele pode tropeçar. Já existe, é óbvio, né? Pela idade, doutor, o senhor pode até confirmar, pela idade o nosso caminhar é um pouco mais difícil, né? Existe mais risco de cair, de tropeçar, a visão muitas isso vezes normalmente. Para todos nós. Agora, com uma calçada, aí aumenta muito com buraco, o risco. esse risco aumenta bastante, né? É importante frisar que a acessibilidade para pessoas da terceira idade não é a mesma acessibilidade da pessoa com deficiência. Mas a acessibilidade da pessoa com deficiência, ela contempla acessibilidade para pessoas da terceira idade. Agora, as calçadas estarem em bom estado, isso é um direito de todos nós, seja criança, adulto, idoso, cadeirante, a gente tem que ter um espaço para poder caminhar sem correr nenhum risco. Inclusive, nós já mostramos aqui na TV Vitória vários casos de pessoas que se acidentaram nas calçadas. E aí, de quem que é a responsabilidade? Então, a responsabilidade ela é da prefeitura por força de lei, né? A lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades, ela era omissa com relação à questão de quem deveria realizar esse tipo de obras. Em 2015, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Ela trata única e exclusivamente de acessibilidade e ela trouxe alterações importantes ao Estatuto das Cidades, né? Ela, inclusive, no parágrafo 3º do artigo 41, ela traz ali dizendo que o município ele é responsável pelo projeto, pela execução, pela escolha de materiais. O município ele é responsável pela rota de acessibilidade, ele é responsável pela conservação, pela reforma e pela construção da calçada pública, né? Então, não, ou seja, não então, prospera... se eu me acidentar, por exemplo, eu entro em contato com a prefeitura. Sim, inclusive existem diversas ações judiciais de pessoas que se acidentarem em calçadas que são movidas contra as prefeituras, não contra os proprietários de imóveis. O passeio público é de responsabilidade da prefeitura.
E por ser uma legislação nova de 2015, os gestores públicos, eles ainda não estão assim muito, por ser uma legislação específica, eles não estão muito bem conectados com ela. Pois é, porque a responsabilidade geralmente, a gente sempre escuta falar, doutor, acredito, que é do dono, né, do imóvel. Então a calçada que está na frente... É isso aí. Estava até conversando com o Marco antes, me espantei com essa colocação que ele coloca, que agora é clara a lei que é da prefeitura, né? Pois é, então isso aí serve de alerta para você aí de casa. A responsabilidade é sim da prefeitura, é claro que é o dono que tem que fazer a obra ali, o dono do imóvel, mas a responsabilidade fica sendo da prefeitura, não é isso? Na verdade... Até a obra é da prefeitura? A prefeitura ela é responsável pela execução da obra. Porque, veja bem, na gente, reportagem... Então, ó, na reportagem, nem a obra a gente não tem que fazer mais? Na reportagem apareceu a questão de árvores no passeio. Como é que o morador ele vai cortar uma árvore e fazer o passeio? Quem detém autonomia para fazer isso é a prefeitura. É a mesma coisa que você tem um problema elétrico na sua casa com relação a poste e você ir lá trocar um poste. Você não vai fazer isso. Quem faz é a concessionária. Quando você fala em via pública, a responsabilidade é do ente público, não é do particular. O que acontece é que as prefeituras têm feito ao longo desses anos, de 2000 para cá, é feito uma parceria público-privada. Algumas prefeituras elas aumentam alguns impostos, contribuições de melhoria, instituem contribuições de melhorias, a fim de poderem executar essas obras. Aqui no estado, as prefeituras elas têm delegado essa responsabilidade ao proprietário do imóvel, mas de acordo com a legislação atual, não é de responsabilidade do proprietário, é de responsabilidade da prefeitura, sim. Inclusive, as ações judiciais são contra o município e não contra os proprietários.